E aí, jovens, tá começando mais um vídeo da série de criptografia. A gente vai entrar numa parte mais prática agora, desenvolvendo algoritmos com a linguagem Python. O primeiro algoritmo que a gente vai estar desenvolvendo é a cifra de César, e depois como hackear a cifra de César. Python é uma linguagem que foi lançada por Guido van Rossum em 1991. Com os objetivos de ser uma linguagem fácil e intuitiva, de código aberto que fosse tão legível quanto o inglês, e adequada para tarefas diárias, permitindo um tempo de desenvolvimento mais curto. Python é uma linguagem de alto nível, interpretada, de tipagem dinâmica e forte. Acredito que um dos pontos fortes dela, ela permite uma curva de aprendizado bem mais rápida e ela é bem intuitiva, porque o código-fonte é como se fosse um texto em inglês, diferente das outras linguagens, mais distante da linguagem humana, digamos assim. E o Python tem sido muito utilizado na aprendizagem de programação por conta dessas características. Além de ser bem versátil a linguagem, tem bastante apoio da comunidade. Python é referência à série cômica Monty Python. Recomendo o filme A Vida de Brian, é bem engraçado. Atenção! Esquadrão Suicida! Esquadrão Suicida! Atacar! Isso! É só amostra! A própria linguagem utiliza várias referências da série. Inclusive a comunidade em tutoriais sempre fazem alguma referência também. Vou pedir que vocês instalem a linguagem no seu computador, é bem simples, é só entrar em python.org, vem na parte de download, seleciona conforme a sua máquina, faz o passo a passo que é bem simples e já está instalado na máquina. Após a instalação do Python, se você estiver no Windows, abre o menu iniciar, procure pela pasta Python, inicialize esse arquivo. Eu vou utilizar o próprio ambiente do Python, mas se você tiver outro editor, sinta-se à vontade. Eu vou abrir um novo arquivo para fazer uma demonstração como é simples programar em Python. Então, pessoal, esse primeiro algoritmo a gente vai fazer o seguinte. A gente vai pegar um texto simples, né? Que nem a frase Silly Walks, e inverter ela através do algoritmo. Primeira coisa que a gente tem que fazer é criar uma variável para guardar a mensagem simples. Chama ela mensagem. Sillybox. E uma variável para guardar a mensagem cifrada. Uma string vazia. E a gente vai precisar do índice para saber qual é a última letra da frase. A gente vai usar a função len do Python, que é igual length de outras linguagens, a variável mensagem -1, porque a gente precisa do índice. Quando a gente usa a função len, ela nos traz o comprimento da string, porém é contado de 1 até o total, e o índice já é contado do 0 até o total, então a gente precisa usar -1 para conseguir pegar o último índice. A gente usa o laço while, laço de repetição, com a condição que i seja maior que igual a 0. No Python não se utiliza a chave, utiliza dois pontos e indentação. A indentação é muito importante no Python. Cifrada, vai receber cifrada mais, no caso, a última letra, que é o índice i, primeiramente, né? E embaixo a gente coloca i -1, que é para poder sair do laço while e também para o índice se mover. E no final a gente precisa escrever na tela a mensagem cifrada. Então esse é o algoritmo. O que ele vai fazer? Através do i, vai nos dar o último caractere da string. Ele vai somar com a string vazia, primeiramente, e vai deixar registrado na variável, armazenado na variável. I ser reduzido a -1 e vai para a penúltima letra, que depois é somada através do índice com um S que já tinha sido armazenado na variável, e assim por diante, e ser negativo e sair do laço. Agora a gente dá Ctrl S, colocar na área de trabalho,
Inversão. Salva. Da F5. Como esperado, o algoritmo inverteu a mensagem. O algoritmo de César possui algumas características. É um método simples, fácil de criptografar, é um tipo simples de cifra de substituição e a técnica utilizada é cada letra do texto simples substituída por uma letra com algum número fixo de posições abaixo no alfabeto. Como no exemplo está sendo deslocado 3 letras no alfabeto. O A se torna D, o B se torna E e o C se torna F, e assim por diante. Para criar o algoritmo da cifra de César, a gente vai ter que usar uma função. Função no Python começa com def, o nome da função. Os parâmetros vai ser a mensagem simples, né, ou plana, e o número de posições. 2 pontos. Uma variável para armazenar a cifra. A gente vai criar um loop for. A gente vai usar a função range com o limite do comprimento do texto. Criar outra variável chamada char, que é para armazenar as letras, né, os caracteres, com o índice i, que vai representar cada letra. Um if, que vai ser uma condição para saber se é uma letra maiúscula, que o Python já tem uma função para isso, o isUpper. A cifra, a variável cifra vai receber, para a gente ganhar um pouco de tempo, vou copiar o código aqui, um else, no caso se não for uma letra maiúscula, copiar o código de novo, do else, no caso de letra minúscula, então return cifra. Tá pronta a nossa função. Agora a gente vai focar na lógica dessa linha aqui. Essa é a frase que eu vou usar, mas você pode usar outra se quiser. A gente vai precisar usar a tabela ASCII, que é o que representa para a máquina, para o computador, os símbolos, né, as letras, que são binários para ela. De 65 a 90 é A a Z maiúsculo. De 97 a 122 é A a Z minúsculo. O nosso algoritmo ele funciona assim, é aquela linha. Essa função ORD, ela transforma essa letra num número, que é representada na tabela ASCII, 65 décimo. A gente soma com o número de posição, que é armazenado na variável P. Menos 65, que no caso vai dar 3, né? Que é o número de posições deslocada na tabela. Esse divisor ele é um limitador da quantidade de letras do alfabeto, que são 26. Se você coloca um valor a mais, se for 27, isso significa só um deslocamento no alfabeto. Como no exemplo da A é representado por 65 na tabela ASCII, subtraído com o número de posições, restam 3, que são as 3 posições deslocadas. O resto da divisão com 26 é o próprio número, somado com o número, somado com 65. O resultado é convertido pela função ao símbolo na tabela ASCII, que é o D. E assim a gente tem a nossa lógica de substituição. Então a gente cria a variável texto com a frase o número de posições, caso 3, e eu vou imprimir ela na tela. Texto plano. Vou imprimir o padrão. Vou converter o padrão numa string através desse método aqui e vou imprimir a cifra. Aqui a gente vai chamar a função CryptoCaesar, passando os parâmetros texto e o número de posições. Então o nosso algoritmo ele funciona dessa forma. A
A gente criou uma função que recebe uma mensagem, um texto, uma string, no caso, o número de posições que a gente vai pular no alfabeto. Através de um loop for, a gente percorre cada letra do texto e armazena na variável char. A gente usa condicionais para determinar se o char se é uma letra maiúscula. Se for, através da tabela ASCII, a gente troca as posições das letras. E no final de cada loop, a gente retorna a letra que foi convertida e adiciona na cifra. Agora eu vou salvar, estou usando o mesmo arquivo para facilitar. Vou dar um F5. Como podem ver, esse é o texto plano, o padrão e a mensagem criptografada. Esse algoritmo para quebrar a cifra de César é bem simples. Ele funciona através da força bruta, onde o algoritmo ele vai tentar 26 vezes a mudança de posição das letras. Como pode ver, o last for ele repetiu 26 vezes. A gente tinha pulado 3 posições. Ela não ficou certinha por conta do espaço. O espaço ele também tem um caractere específico na tabela ASCII. Agora a mensagem sai corretamente. Então pessoal, essa é a cifra de César com Python. Eu vou deixar o link do GitHub com o código fonte. Qualquer dúvida, sugestão, comenta abaixo e até mais.